Olá, pessoal, bom dia. Estou eu aqui, professora Jéssica Almeida, para gravar para vocês uma aula sobre potenciação. Então, antes de mais nada, antes de a gente começar a estudar as propriedades da potenciação, nós primeiro temos que entender o que é uma potência. E uma potência, ela é formada por uma base e por um expoente. Sendo que a base é o número que vai se repetir, que vai ser multiplicado por ele mesmo, conforme o númerozinho do expoente nos disser. Neste caso aqui, o expoente é 4. Isso quer dizer que eu vou multiplicar o 5 por ele mesmo, ou seja, eu vou repetir o 5 4 vezes. Então, eu vou fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O que acontece com a maioria dos alunos é que eles acabam se atrapalhando e acabam multiplicando 5 vezes 4, sendo que não é isso. Eu tenho que multiplicar o número, no caso a base, por ela mesma as 4 vezes. Ah, professora, mas se for 10 vezes, vou multiplicar a base. Se for 5, 2, qualquer outro número que contém a base, eu vou multiplicar 10 vezes. Ou seja, conforme o número que o expoente me disser. Ah, se for duas vezes, 5 vezes 5, e assim por diante. Então, ó, vamos ver aqui outros exemplos. Nesse caso aqui, como a gente viu aqui a base com um número natural, a gente aqui está vendo agora em forma fracionária, certo? Ó, para vocês verem, 1/5 elevado ao quadrado. Isso quer dizer o quê? A base, neste caso aqui, é 1/5. É todo esse 1/5, não é só o 5 ou só o 1, é 1/5. Ele todo. Então, isso quer dizer que eu vou multiplicar conforme o número do expoente me disser. O expoente é 2, então isso quer dizer o quê? 1/5 vezes 1/5, ou 2 vezes. Como aqui eu tenho uma multiplicação de frações, eu vou multiplicar 1 vezes 1 e 5 vezes 5. Tranquilo até aí, né? Aqui, neste caso aqui, a minha base já é um número negativo. Como é que eu resolvo isso, professora? Da mesma forma. Só que tem um porém. Aqui vocês estão vendo que tem um parêntese, né? Na multiplicação eu prossigo também ó, com o parêntese, tá certo? E mais adiante eu vou mostrar o porquê da gente ter que usar esse parêntese aqui. Vejam, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 5 vezes. Eu efetuo essa multiplicação e logo em seguida faço o joguinho dos sinais. Menos com menos, mais com menos, menos, menos com menos, mais com menos, menos. Também vou explicar aqui, né, o porquê de ter dado negativo. Se mostrar para vocês, será que todas as vezes que a base for negativa, o resultado vai ser positivo? Continue assistindo o vídeo para vocês saberem. Vamos para cá. Vamos lá. Agora aqui. Potências com base negativa. Base. Lembram que a base é o númerozinho de baixo. Olha aqui. Quem é a base aqui? Menos 2, certo? Aqui, 1/5. Então, tudo isso aí são a base. A base é um número grande, né? O número pequenininho a gente diz que é o expoente, vamos assim dizer. Base negativa, expoente par. Oxe, professora, como assim? A base, ela vai ser um número negativo e o expoente vai ser um número par. Nesse caso aqui, 5 é um número ímpar, né? Um número par, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Números pares. Então, base negativa, expoente par, resposta positiva. Ou seja, se eu tiver uma base que seja um número negativo e o númerozinho que fica lá em cima for um número par, sempre a resposta vai ser positiva. Nesse caso aqui, ó, a base é positiva, certo? Eu só estou mostrando aqui a questão do expoente. Mas vamos lá para o exemplo. Ó, aqui. Eu tenho uma base que ela é um número negativo, menos 3. O expoente é um número par, 2. Resolvo da mesma forma, né? Ó. Vou repetir o menos 3 duas vezes. Menos 3 vezes menos 3, que é 9. Por quê, professora? 3 vezes 3, 9.
Menos com menos, mais. Positivo, certo? Então, todas as vezes que a base for um número negativo e o expoente for um número par, a resposta vai ser positiva. Aqui, ó, já estou com um número decimal. Menos 1,3 elevado à quarta potência. Resolvo, ó, repetindo as 4 vezes. Lembrando que eu não vou multiplicar menos 1,3 vezes 4, viu, minha gente? É o número vezes ele 4 vezes, ó. Vezes ele 4 vezes. E o resultado é esse aqui, ó. Positivo. Ah, professora, eu tenho uma certa dificuldade para resolver multiplicação. Talvez eu não consiga multiplicar um número vezes ele 4 vezes à mão, porque vai dar muito trabalho. Existe uma maneira mais fácil de resolver isso? Tem. Seria você multiplicando o número vezes ele, no caso 1,69. E aqui também, né? Ele vezes ele, 1,69. E depois você multiplica esse número vezes esse. É trabalhoso? É também. Mas é uma maneira mais fácil de se resolver. Entendido aí, pessoal? Então, multiplico o número vezes ele e acho o determinado resultado. Certo, professora? Aqui, ó, voltando aqui. Base negativa, expoente ímpar. A resposta vai ser também negativa. Vamos seguindo o exemplo. Ó. Base negativa. Menos 2 elevado à quinta potência. Vejam que o 5, ele é ímpar. Resolvendo normalmente, ou repetindo as 5 vezes, dá menos 32. Vou fazer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 32. E menos com menos, mais. O mesmo procedimento, aquele joguinho do sinal que eu fiz naquele exemplo aqui de cima, esse exemplo aqui anterior. Veja que é o mesmo exemplo até, né? E então, todas as vezes que o expoente for ímpar, a resposta vai ser negativa. Professora, isso se aplica a frações? Se aplica sim também a frações. Ó aqui, ó. Menos 1/5 elevado ao cubo. Veja, 3 é ímpar. Para resolver isso, o mesmo procedimento, né? Vou repetir 3 vezes. Vou multiplicar o númerozinho de cima por ele e o númerozinho de baixo por ele mesmo. E aqui, ó, negativo. Vejam que eu fiz até isso aqui para dizer que isso aqui, ó, menos 1 elevado à quinta, menos 1 sobre 5, desculpe, elevado ao cubo, é a mesma coisa que menos 1 elevado ao cubo e 5 elevado ao cubo, certo? Então, você resolver isso, você também acha esse resultado. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Aqui eu chamo vocês para algumas observações. Uma observação. Vejam que menos 2 elevado ao quadrado, ó, esse menos 2 está entre parênteses, é diferente de menos 2 ao quadrado. Esse menos 2 está fora do parêntese. E por que é diferente? Então, veja aqui. Menos 2 ao quadrado. Quando eu vou resolver isso, eu estou dizendo que é o menos 2 que está ao quadrado. Ou seja, não só o 2 com o sinal negativo, certo? É o menos 2 que está ao quadrado. Ou seja, 2 vezes 2 é 4, menos com menos é mais. Vejam que base negativa, expoente par, resposta positiva. Agora, por que o outro menos 2, esse menos 2 que está fora do parêntese, ele é diferente desse outro? Porque neste caso aqui, eu estou dizendo que não é o menos 2, como nesse aqui, ó, o sinal negativo com o 2 que está ao quadrado. Eu estou dizendo que é apenas o número 2 que está ao quadrado. Ó, a maneira de achar a resolução disso aqui, ó. Menos, ó, porque menos, eu repito o sinalzinho de menos. Como é o 2 que está ao quadrado, eu repito 2 vezes 2, ou seja, menos 4. Então, neste caso aqui, ó, se vocês tiverem um número, qualquer outro número, pode ser menos 3 elevado à quarta potência, menos 6, menos 5, enfim, elevado a potências pares, né? Vejam que aqui eu disse, todo número de base negativa elevado a um expoente par, resposta positivo.
tendo esta exceção aqui, ok? Se tiver fora do parêntese, aí nesse caso, essa condiçãozinha aqui que eu mostrei a vocês, ela não vai ser válida. Ela não será válida. Você tem que observar se vai existir esse parêntese ou não, para que o resultado seja positivo ou negativo. Ou seja, se a base for negativa e o expoente for par, existindo o parêntese, a resposta vai ser positiva. Porém, se a base for negativa e o expoente for par, ou seja, que a base sem o parêntese, a resposta também será negativa. Ok? Outra observação. Todo e qualquer número elevado a zero será 1, certo? Pode ser fração? Pode sim. Elevado a zero, 1 também. Então, pessoal, é isso. Gostaria muito de agradecer a vocês pela atenção, pedir desculpas por alguma coisa, por o vídeo ter ficado também trêmulo. Estou apenas começando, né? E gostaria muito da ajuda de vocês. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam aí no meu canal e não esqueça de deixar seu like. Muito obrigada e até mais ver. Lembrando que eu vou gravar outro vídeo falando sobre as propriedades da potenciação, ok? Então, até mais. Valeu!